Portanto, há uma cobertura na qual estamos interessados, que é a cobertura angelical. Diga, eu tenho uma cobertura. Uma cobertura angelical. E falando dessa cobertura angelical, que é a do SEG, C-E-G, é uma cobertura. E você está sob essa cobertura. Às vezes dizemos anjos com você. Agora acho que é melhor dizer a cobertura com você, porque aí há todos os tipos de serviços. Por exemplo, temos que entender que há apenas uma, não há duas coberturas ou uma cobertura e meia, há apenas uma cobertura. No Antigo Testamento a cobertura era a Arca do Testemunho. E nessa arca havia todo tipo de provisão. Por exemplo, eles ficaram 40 anos no deserto, havia calçados, os mesmos calçados, roupas, comida, aquecimento. À noite, se estivesse frio, a cobertura gerava um fogo que os aquecia. Havia água, havia tudo, porque a cobertura contém tudo. É por isso que eu disse que é melhor dizer na saudação, a cobertura com você, abençoado. Porque a cobertura cobre todo tipo de necessidade, o bem-estar, a saúde. Essa é a cobertura de José Luiz. Aqui eu tenho essa. A angelical. Desculpe-me. Essa cobertura estava com o povo de Israel por muitos anos, mas logo quando a lei chegou, eles começaram a cair em má consciência, desobediência, e então se tornaram tristes. Eles desobedeceram a voz que falava com eles do céu. Agora não, agora é dos céus. Estou falando com vocês desde os céus, mas naquele tempo era do céu. E desde que essa cobertura foi entristecida, e estar angustiado é como quando você tem um ferro no fogo que é avermelhado e você o coloca na água. O fogo desaparece. Quando a cobertura angelical é afligida, porque são anjos que se afligem ao ver como você desobedece a voz, à direção que você entende em sua mente. Pois ela saiu de tal maneira que uma vez Deus chamou Ezequias. Não sei se você se lembra, mas um dia eu lhes falarei sobre Ezequias, o rei que se opôs, porque eles haviam saído do pacto. Nesse caso, o pacto da lei. Então, essa cobertura desapareceu. O povo de Israel não tinha mais cobertura. Os profetas foram mortos, os profetas. E o que eles tinham eram milagres esporádicos aqui e ali, profetas diferentes. Mas não havia o serviço angelical que eles tinham no deserto, na forma como se manifestava. Imagine água potável. Aquelas rochas que Moisés lhes falava. E elas geraram água para 2 milhões de pessoas em um deserto. Em um deserto não há nada. Bem, essas pessoas que atravessam o deserto de alguns países para chegar aos Estados Unidos, elas morrem porque o sol as atinge, não há água, não há comida, elas se cansam, não há provisão. No entanto, no deserto, por causa da cobertura da arca do testemunho, eles tinham tudo. Ó abençoado, com essa cobertura você não precisa vir aos Estados Unidos para nada. Você pode ficar em seu próprio país e aí a cobertura lhe dará tudo o que precisa. Quero dizer, se você puder vir aqui por motivos familiares, isso é outra coisa. Mas com essa cobertura há prosperidade, não importa onde você esteja. Veja, os irmãos em Cuba, lá eles estão em prosperidade. Eles enviam suas maçãs, bastantes maçãs. E eles têm provisão. Portanto, essa cobertura, como dissemos, é apenas uma.